Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 6 sobre mancal de deslizamento. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre os mancais de deslizamento que utilizam lubrificantes basicamente para deslizar entre os anéis, para que ocorra o deslizamento entre os anéis externos e internos. Basicamente os lubrificantes são tipos gasosos são aplicação mais específica em elementos de máquinas. Geralmente são fluidos, né? São fluidos gasosos que ficam entre o anel interno e o externo para fazer com que ocorra esse deslizamento. Os mais comuns, que são os fluidos líquidos, os lubrificantes líquidos, são praticamente baseados em petróleo ou óleos sintéticos. Muitos óleos lubrificantes comerciais são misturados com aditivos para que formem uma monocamada ao redor tanto do anel interno do meu mancal de deslizamento quanto do anel externo, certo? Para facilitar o deslizamento entre as camadas do fluido. E os sólidos, né? São dois tipos, basicamente, materiais que exibem extensões de cisalhamento baixo, como grafite, e os que possuem camadas, como fosfato, óxido de sulfetos. O grafite eu acho que é um dos mais comuns lubrificantes sólidos que existem, né? É os mais conhecidos, na verdade. Então o que acontece, pessoal? Como é que eu sei, como é que eu acho, através dessa tabela da figura 10, que correlaciona a viscosidade absoluta do fluido em micro-Reynolds versus a temperatura do meu fluido? Aqui, ó, eu tenho essas linhas que definem as características de cada um dos fluidos. Como é que eu faço? Eu sei a temperatura em Fahrenheit aqui embaixo, em Celsius aqui em cima. E, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 190 graus Fahrenheit, ploto essa reta no gráfico, e uma viscosidade de aproximadamente 1,8 micro Reynolds, ou seja, 10 elevado a menos 6 Reynolds. Venho aqui, ó, dá esse fluido, ó, que seria o ISO-VG 100 ou o Agnan Lube número 3, ou SciEngine 30 ou SciGear entre 80 e 85. Ok, pessoal? É assim que se lê esse gráfico. A primeira coisa que se pede no mancal de deslizamento é o que? A excentricidade adimensional, que ela é uma correlação entre a excentricidade dimensional dada em polegadas ou em milímetros e a folga radial. O que é excentricidade dimensional, pessoal? Imagine que você tem o anel externo do meu rolamento e o anel interno. Eu tenho os dois centros, certo? A excentricidade dimensional é a diferença, é a distância entre esses dois centros, certo? E a folga radial é a soma dessa folga mais essa folga dividido por 2, certo? Que a soma dessa folga com essa seria a folga diametral. Ok, pessoal? Para eu achar a altura do fluido de lubrificante em qualquer uma das regiões do meu mancal de deslizamento, eu utilizo essa fórmula, onde a altura é igual a folga radial vezes 1 mais excentricidade adimensional vezes o cosseno de θ. O que é esse θ, pessoal? Imaginem que eu tenho os dois centros do anel externo do meu mancal de deslizamento e do meu anel interno do mancal de deslizamento e tenho uma reta que corta esses dois pontos. Esse é o ângulo θ, que é também chamado de ângulo de pressão. Ou seja, o θ ele vai de 0 a π, onde θ igual a 0 eu vou ter a minha altura máxima de fluido e θ igual a π, minha altura mínima de fluido lubrificante. Θ vai de 0 a π, pois se você olhar bem, quando eu traço essa reta de ângulo de pressão, a área desse fluido é igual à área desse fluido, ou seja, são simétricos. Então, para eu achar a altura mínima, basta eu colocar θ igual a 0 e θ igual a π, chegando a altura mínima é igual a folga radial vezes 1 menos folga vezes menos excentricidade adimensional,
E a altura máxima é igual a folga radial vezes 1 mais excentricidade adimensional. Empiricamente foi achado que a excentricidade adimensional pode ser calculada também em função do número de Orkvik, ou seja, é x, que é a minha excentricidade adimensional, é igual a 0,21394 mais 0,38517 vezes log do número de Orkvik menos 0,0008 vezes número de Orkvik menos 60. Da onde saiu isso, pessoal? Saiu dessa curva aqui. Orkvik plotou essa série desses pontos em um teste empírico e viu que a curva teórica que mais se aproxima desse comportamento é essa curva aqui central, a curva experimental da equação 10.13, que é essa equação aqui, ó. Então, essa equação que a gente viu aqui, ela é a representação numérica dessa curva aqui, ok? Que correlaciona a razão de excentricidade adimensional com o número de Orkvik. Como a gente viu, a folga diametral é a razão de folga vezes o diâmetro do meu mancal. E a folga radial é a folga diametral sobre 2. É o diâmetro do eixo, perdão. O D2 é o diâmetro do eixo. Tá aqui. Ok? Vamos lá. A pressão nos mancais. Vocês imaginem, pessoal, que o eixo interno ele vai girar de uma certa forma que ele vai ter uma certa folga com o anel externo. Essa diferença de rotação vai causar o quê? Vai causar uma pressão no meu fluido de óleo, que seria graficamente expressada por esse gráfico aqui, ó. Para eu calcular a pressão do meu fluido, a pressão para os mancais curtos, como é que eu calculo? A minha viscosidade do lubrificante vezes a minha velocidade tangencial ou velocidade linear, certo? O que é a minha velocidade linear, pessoal? É a velocidade tangencial ao meu eixo, sobre o raio vezes a folga radial ao quadrado. Tudo isso vezes o comprimento do meu mancal sobre 4 menos z ao quadrado. O que é o z? É o deslocamento nesse eixo, no sentido do eixo. Vezes 3 vezes minha folga adimensional vezes o seno do ângulo de pressão sobre 1 mais E, minha folga minha excentricidade adimensional vezes o cosseno de θ elevado ao cubo. Certo? É essa pressão aqui, ó. É o Pzinho, é o P minúsculo. Certo? O que acontece, pessoal? Quando é que eu sei que a pressão é máxima? A pressão é máxima em θ máximo. Como é que eu calculo o θ máximo? Θ máximo é igual a cosseno menos 1, ou seja, arco cosseno de 1 menos raiz de 1 mais 24 excentricidade adimensional ao quadrado sobre 4 vezes a excentricidade adimensional. É esse θ máximo aqui, ó. O que acontece? O que é o θ máximo? É o ângulo máximo em que o eixo vai rotacionar em relação ao mancal externo para que não haja nenhum cisalhamento, nenhum deslizamento interno do fluido. Logo, e eu tenho também, pessoal, o que? O ângulo φ. O que é o ângulo φ? Esse ângulozinho aqui. Ele é a relação entre o ângulo de pressão e a minha força P que atua no meu mancal de deslizamento. Então, φ é igual a arco tangente de π raiz de 1 menos a excentricidade adimensional ao quadrado sobre 4 vezes a excentricidade adimensional. O meu P, que é a minha força resultante no mancal, ela é KE, que é o quê? Que é meu parâmetro adimensional em função da excentricidade, vezes a viscosidade do lubrificante, vezes a velocidade tangencial, vezes o L ao cubo, certo? Que é o comprimento ao cubo, sobre a folga radial ao quadrado. O KE, como é que eu calculo o KE? Calculo em função do número de Orkvik. KE é igual ao número de Orkvik sobre 4π. A minha velocidade linear ou velocidade tangencial é o que? É π vezes o diâmetro do eixo, no caso,
vezes a velocidade angular do eixo em RPS, rotações por segundo, não rotações por minuto. Lembre-se sempre de converter rotações por minuto em rotações por segundo, independente se é sistema internacional ou sistema inglês, ok? E os torques no meu mancal, eu tenho o torque estacionário e o torque rotacional. O torque estacionário ele é calculado da seguinte forma: viscosidade do fluido vezes o diâmetro do eixo ao cubo vezes o comprimento vezes a diferença de rotação entre o mancal, o eixo e o mancal sobre a folga diametral vezes π elevado ao quadrado sobre 1 menos excentricidade dimensional ao quadrado, tudo isso elevado a 1 meio. Para que eu calculo o torque estacionário? Para poder calcular o torque rotacional, que o torque estacionário é igual, o torque rotacional é igual ao torque estacionário mais a força resultante vezes a excentricidade dimensional vezes o seno de φ, certo? O ângulo da força resultante. E a potência perdida no meu mancal, devido ao deslizamento, é 2 vezes π vezes o torque rotacional vezes a diferença de rotação entre o eixo e o mancal. Tudo isso em RPS. O coeficiente de atrito do meu mancal é dado por μ, é igual a 2 vezes o torque rotacional sobre a minha força resultante vezes o meu diâmetro do eixo. Essas são as fórmulas, pessoal, para se utilizar, para se calcular os mancais de deslizamento. Espero que tenha sido claro. Por favor, vejam com calma, analisem bem essa aula e um abraço, até a próxima aula.